É isso aí, pessoal. Hoje eu quero abordar um assunto importante dos motores Vortec, tá? Vocês vão ver aqui que esse carro tá todo desmontado. A gente vai fazer uma revisão geral aqui e eu quero abordar outras coisas. A gente desmontou tudo, a viscosa, vamos fazer limpeza dela. Quem tiver dúvida como funciona a hélice viscosa, tá? Eu posso explicar. Ela recebe calor aqui na frente para ela girar mais ou menos do que a rotação do motor, tá legal? E eu vou fazer uma ilustração rápida sobre a parte de lubrificação desse motor. Veja bem, esse motor aqui é um motor importado. A GM trazia esse motor para o Brasil e montava o carro aqui no Brasil, tá? Ali na tampa do óleo, né, onde você abastece o óleo no motor, está escrito 5W30. Porém, no manual não é isso que está escrito. Não é isso que está escrito. O último motor Vortec que saiu foi em 2004, tá? Em 2004, salvo a minha memória, o primeiro carro nacional aqui no Brasil, né, que começou a usar 5W30 foi a linha Ford com o Focus. Tinha o Zetec Rocan e os primeiros Ford Fiesta, tá? Então não tinha no manual. O que você tinha de 5W30 e 5W40, por exemplo, tá? Eram lubrificantes importados, tá? Eram lubrificantes considerados de alta performance, tá? Então aqui eu quero abordar a parte de lubrificação com vocês. Esse carro aqui é uma Blazer, né? Tá. Dá pra ver aqui, é uma Blazer, mas ela é uma 2003, tá? Essa aqui já é um sistema com flauta, né? 2002, 2003 e as últimas 2004, que são raras, usa sistema com flauta. Mas antes disso, tá? Sistema aranha. Algumas pessoas já fizeram uma atualização, colocaram aranha com micro injetores na ponta, tal. E eu quero mostrar uma coisa bem importante aqui, ó. O óleo desse carro foi trocado a menos de 200 km, a menos de 200 km. Quando o carro veio para fazer uma avaliação, né, de orçamento e tudo mais, eu identifiquei esse problema. Eu não quero falar de marca, não é jabá para ninguém, tá legal? Mas olha só, quando você vai levar o carro para fazer a troca de óleo e filtro, tá? Tenha certeza que você vai colocar o filtro correto para o seu motor. Esse filtro aqui, o da Fran, o PH3980, ele é o filtro do Vortec. E nesse carro estava usando esse filtro Vox LB619. A aplicação desse filtro aqui é do Celta. É do Celta. Celta, Corsa, Meriva, os motores menores da GM, 1.4, 1.0, 1.4, 1.6 e 1.8, tá? Então, eu falei para o cliente, falou, tá com o filtro errado, vamos trocar o filtro? O elemento filtrante que está aqui é muito maior, se vocês compararem, certo? Muito maior, armazena mais óleo, tá? E o elemento filtrante lá dentro, que ele filtra entre 3 e 6 micras, tá? Ele é muito maior. Esse daqui, por sua vez, fez o papel de filtragem parcialmente, tá? Lá no alojamento do filtro de óleo tem uma válvula que chama-se bypass. Quando você está com o pé pregado, quando você exige mais do motor, o que não dá para filtrar, a válvula bypass abre e deixa o óleo circular para o motor, certo? Mesmo sem filtrar. Então, em todos os carros tem válvula bypass, onde é o alojamento onde você coloca o filtro rosqueado lá. Qual que é o problema aqui? É a vida útil comprometida do filtro. É a vida útil, tá certo? E eu vou chegar num outro ponto. Então, esse daqui, que nem eu te falei, não é jabá, tá? Esse é o filtro correto. Como faz pouco tempo, não tem nem 200 km que ele trocou o óleo, a gente vai trocar somente o filtro, beleza? Mas no manual fala para usar um 15W40, um 20W40, um 10W40. Agora eu vou mostrar para vocês
É só uma ilustração. Eu trabalhei bastante tempo no ramo de lubrificantes. Eu não tenho mais os materiais impressos. Morei fora do Brasil por um tempo, então eu acabei me desfazendo desse tipo de material. Mas é uma ilustração básica só para vocês entenderem, e eu rabisquei a parede aqui para vocês verem, tá? Então, aqui é o seguinte, ó, a 20 graus Celsius, tá? Você tem esse comportamento do óleo. Então eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de lubrificante, tá? 5W é de winter, né? Inverno em inglês, né? Que é a temperatura ambiente. Então eu coloquei a barra aqui, né? Que na verdade no frasco do lubrificante não tem essa barra, vem 5W30, 5W40. Eu coloquei a barra só para falar depois do comportamento do óleo, depois da barra aqui. Esse aqui, foca nisso daqui, ó. Essa primeira faixa é o comportamento do óleo considerando 20 graus, tá? Então se você colocar um óleo 20W50, é um óleo 20W, tá? É um óleo com uma viscosidade relativamente alta para esse tipo de motor, certo? Aí você vem para um 15W semissintético, certo? Você tem o 15W50 e o 15W40. Você consegue encontrar no mercado o 15W40 mineral também, só que ele é hidrocraqueado. Ele passa por um processo de hidrocraqueamento para tirar impurezas do lubrificante e evitar que ele oxide em um curto espaço de tempo, tá? Aí nós temos o 10W40, que normalmente é um semissintético, 5W40 e o 5W30 quase que sempre é 100% sintético. Antes, os primeiros 5W30 eram minerais hidrocraqueados para chegar nessa viscosidade aqui. Agora olha só, olha a escala de viscosidade. Pô, esse aqui ele é bem baixinho, né? E ele se encontra aqui. Você tem o 10W, os que são 15W se encontram aqui, o 20W. Quando que o motor sofre mais? Na primeira partida do dia, até o óleo chegar nas partes mais críticas, as partes superiores do motor. Você chegou em casa, de um trajeto longo, guardou o carro, desliga. O óleo tá fino, ele vai escorrer tudo pro cárter, tá? Fica formado um filme de proteção nas peças móveis? Fica, tá? Mas dependendo da qualidade do óleo, fica muito pouco, certo? Então, quando você desliga o carro, o óleo vai ficar todo lá no cárter, Você vai dar partida de manhã, num dia frio em São Paulo, no inverno, vai 8, 10 graus, certo? Esse óleo aqui, o 20W50, ele vai bater isso aqui, ó, no motor V6, 550 kPa. Nossa, a pressão de óleo do meu carro está excelente, E no caso das 4 cilindros, que marca até 500 kPa, vai bater no talo lá o odômetro, lá o manômetro lá no painel, que marca a pressão de óleo. Você fala, nossa, está excelente, olha a pressão de óleo do meu carro, está maravilhosa, né? Está em quilopascal, convertendo dá mais ou menos 80 PSI, né? 80 libras a V6 e aproximadamente 72 libras, 72 PSI nas 4 cilindros. Gente, volume versus pressão não quer dizer que tem pressão que tem volume, não quer dizer, as duas coisas não se conversam, tá? Eu vou explicar para vocês aqui, ó. Num carro que está usando um 20W50 e um carro que está usando um 5W30, o mesmo motor, o Vortec, por exemplo, vou fazer uma comparação bem esdrúxula aqui. Vou pegar um copo de sundae e um copo de refrigerante. Com o mesmo copo, o mesmo canudo, o que vai ser mais fácil de beber? O sundae ou o refrigerante pelo canudo? Então, é o que a bomba de óleo sofre, tá? Não estou falando para todo mundo sair do 20W50 ou do 15W40 e migrar imediatamente para o 5W30. Mas as vantagens que o 5W30 oferece são muito maiores do que do 20W50. Por exemplo, 20W50 sempre é mineral. E o 5W30 quase que sempre, né? Hoje praticamente todos são 100% sintéticos. Então você tem o óleo mineral, você tem o óleo semissintético e você tem o 100% sintético. Vamos falar desses dois aqui, o mineral e o 100% sintético.
o filme que ele forma entre as partes móveis do motor, tá? Por exemplo, as bronzinas de motor, ali ela passa o óleo o tempo todo, ela é preenchida com óleo lubrificante, certo? O filme que forma, ele é muito fininho, tá? O óleo sintético, a resistência ao cisalhamento, o rompimento desse filme, tá? Chega a ser 6 vezes mais resistente do que de um óleo mineral 20W50. Consegue entender? O óleo sintético, ele é extremamente mais resistente. E quando você olha, aí a gente vai falar do comportamento da barrinha para cá, 50, 50, 40, 40, 40 e 30, sobre a estabilidade do óleo. Então 50, 70, 90 graus, em média, trabalha com 90 graus o óleo lá no cárter, tá certo? Então, óleo 20W50, isso aqui eu fiz de acordo com as minhas lembranças, tá legal? Mas existe uma tabela correta com comparativo bem perfeitinho disso daí, tá? O 20W50 a 90 graus, ele despenca, ele fica mais fino, né, a 90 graus do que um 530. O 530 ele é mais estável, ó. Em alta temperatura ele oferece mais proteção. O 5W40 é considerado um lubrificante de alta performance. Muitos carros importados que vieram na década de 90 e até alguns deles hoje, tá? Pegue 5W40, você pega uma Mercedes AMG 2009, 2008 aí, aquela 6.2 V8 lá, ela pede 0W40 ou 5W40 100% sintético, tá certo? Então olha só, se você está usando na sua Vortec um 10W40 e está trocando a cada 5.000 quilômetros, e você nota que entre uma troca e outra, tá, não baixa nada de óleo, vale a pena arriscar colocar esse óleo, vale a pena arriscar. Por que eu estou falando para você? São os benefícios e o motor gira mais livre. O óleo passa mais vezes por onde tem que passar, trocando o calor mais vezes, certo? E fazendo com que refrigere mais as peças. Porém, todavia, entretanto, você não vai ver 550 kPa quando você ligar o motor, porque é um óleo com uma viscosidade bem mais baixa. Só que lá você tem mais ou menos isso daqui, né? Ele marca aqui no talo, aqui, né? Estou de frente para vocês aqui, no talo aqui, 550 kPa. Bom, assim, ele não pode ficar abaixo de 1/4. Nesse caso aqui, esse carro, por exemplo, está com 140.000 quilômetros, com motor em plena temperatura de trabalho, engrenado no drive, ar-condicionado ligado, farol aceso, tudo bonitinho. Ar-condicionado rouba potência, farol aceso, o alternador está roubando potência e tal, e ela está com 530 e está marcando acima de 1/4 lá. Quando você coloca em neutro e desliga tudo isso, ela marca no meio, quase no meio em marcha lenta. Entendeu? Então, no meu ponto de vista, os 530 e os 540 para esse motor são os mais recomendados. Agora uma curiosidade, tá? Quando o motor está queimando óleo, não tem milagre, Está queimando óleo, já tem desgaste. Não tenta migrar para isso daqui. O óleo é mais estável? É mais estável, certo? Você pegar um 15W50 aqui, que é um semi-sintético muito difícil de encontrar, inclusive, tá? Ele é muito mais estável do que um 20W50, muito mais estável. Esse 15W50 aqui seria uma boa opção, um paliativo para que você consiga estender um pouco mais a vida útil do motor do seu carro, mas ele não vai deixar de queimar óleo. Porque quando está queimando óleo, já está passando, já perdeu, tem que fazer o motor. Agora olha que coisa interessante, quantas pessoas, né, já fundiu um motor desse? Não vamos falar de queimou junta de tampa, queimou junta de cabeçote. Junta de cabeçote é outra coisa, faz parte dessa revisão que a gente está fazendo nesse carro aqui para prevenção, certo? Uma válvula termostática que trava, aí rompe a junta do cabeçote, tá? Ou por outros motivos, uma bomba d'água, seja lá o que for, deu pico de temperatura, a junta da tampa de válvula acaba sendo um fusível, que na verdade não era para ela ser o fusível, era para ser isso daqui, ó, a tampa
A tampa do radiador deveria ser o fusível, que é 15 PSI, 105 kPa, tá certo? Deveria ser a tampa. Então, gente, fundir o motor, tem esses motores lá na América do Norte rodando com 500 mil milhas. Sabe qual é o lubrificante alta quilometragem lá? 10W30. O lubrificante alta quilometragem que a gente encontra no mercado aqui é o 25W60. Quer destruir o motor? Põe o 2560. Lá fora, aquela Blazer que está lá fora é nossa. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Ela é 2001, é um motor 2.4, ela está com 200 mil quilômetros. Ela está começando a dar uma queimadinha de óleo, vinha usando o 5W30 há bastante tempo. E aí a gente começou a notar que quando chegava com o motor bem quente, depois no trânsito intenso e tudo mais, sentia um pouquinho de cheiro de óleo no escapamento. Aqui vocês sabem que aquele motor lá ele é proveniente do motor do Monza, né? O motor do Monza um pouco melhorado. Lá eu estou usando hoje um 15W50 semissintético. Eu troco o óleo a cada 5.000 quilômetros ou 6 meses. E por último, não menos importante, quando vocês forem colocar um óleo, agora eu vou dar exemplo de marca, tá bom? Eu não sou contra o aditivo no lubrificante, porque cada um tem a sua percepção. Agora, pensa comigo, você coloca, por exemplo, nesse motor aqui ele usa 4,5 litros de óleo. Você vai fazer a troca de óleo, sempre com o motor quente que troca o óleo. Você vai fazer a troca de óleo, drenou todo o óleo, tudo bonitinho e tal. Aí você coloca 4 litros de óleo Shell, certo? E meio litro de aditivo para motor, aditivo de óleo para motor, tá? Eventualmente, né, te dá um problema no carro, o motor começa a rajar, bater, você vai reclamar para quem? O fabricante do aditivo ou para o fabricante do óleo? Se você reclamar para o fabricante do óleo, ele vai falar assim, nós não recomendamos o uso de aditivo. Se você reclamar para o fabricante do aditivo, a gente não recomenda usar esse aditivo com esse óleo, entendeu? Então é um mundo muito complexo. Então é assim, eu dei o exemplo do Shell, mas pode ser Valvoline, pode ser um Avoline, pode ser qualquer marca. Se você pegar um aditivo bom hoje, renomado no mercado, frasquinho de 200 ml, você vai pagar 80, 90, 100 reais, tá? Se você comprar de frasco 5 litros de óleo, vamos supor que você compre um Motul 5W40. Motul 5W40. É um óleo caro? É um óleo caro. Só que a diferença de preço por litro dele com o Shell dá 20 reais. Então você, ao invés de você colocar um 5W40 Shell mais um aditivo, por que já não coloca um óleo top ao invés de colocar um aditivo? Essa é a minha opinião particular, certo? A minha opinião particular. Nesses dois lubrificantes, principalmente nesse daqui, te faz economizar combustível. Beleza, galera? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp.